Quais são as maiores vantagens de você estudar em um college público aqui no Canadá? Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Lúcia, eu cheguei aqui no Canadá no ano de 2019. Eu estudei em um college público aqui no Canadá e eu cursei o programa Police Foundations, Fundações Policiais. Eu escolhi esse programa pensando no meu futuro profissional e na semana passada eu acabei comentando com vocês sobre algumas vantagens de você estudar em um college privado aqui no Canadá e eu acabei compartilhando um pouco mais sobre essa minha jornada como estudante internacional aqui no Canadá. E no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho mais sobre as vantagens de você estudar em um college público aqui no Canadá. Então, com esse vídeo somado ao vídeo da semana passada, onde a gente conversou um pouquinho mais sobre os colleges privados, eu acredito que você vai conseguir decidir qual que é a melhor opção para você de acordo com a sua realidade. Então, apenas você, de acordo com os seus objetivos, com as suas prioridades em relação à vinda aqui para o Canadá, vai conseguir dizer qual que é a melhor opção para você. Pode ser que talvez seja o college privado ou também pode ser que seja o college público. Então, somente você, de acordo com os seus objetivos, com as suas expectativas e prioridades, vai saber dizer qual que é a melhor opção para você, seja ela no college público ou no college privado. Então eu deixo aqui o convite para você assistir este vídeo até o final e também o vídeo que nós postamos na semana passada. Eu vou inclusive deixar ele aqui na descrição do vídeo para você assistir todo esse conteúdo de uma forma completa. Então vamos lá, vamos falar sobre as 5 vantagens de você estudar em um college público aqui no Canadá. E a primeira vantagem é sobre as opções de cursos. Geralmente, os colleges privados, eles são mais limitados nessa questão de escolha de cursos porque há poucas opções de cursos, diferentemente da maioria dos colleges públicos aqui do Canadá. Se você entrar em qualquer site oficial de colleges públicos, você vai ver que não há apenas uma área de estudos, mas há várias áreas e várias opções de cursos para você escolher. Então, isso acaba facilitando a sua vida na hora de você escolher um curso que seja mais relacionado com a área que você deseja estudar aqui no Canadá. Então eu vou até entrar em alguns sites de colleges públicos para você saber onde você pode ir para procurar as opções de cursos, para você ter uma ideia da dimensão, da quantidade de cursos diferentes que você tem para escolher quando se trata de um college público. Então esse daqui é um exemplo de college público aqui do Canadá, o Algonquin College. Basta você clicar aqui em Programs que você vai ver a quantidade de programas que estão disponíveis nesse college. Olha só, a imensidão de programas que você pode escolher apenas deste college. Agora nós estamos no site da BCIT, que também é um college público, desta vez ali da região de British Columbia, e aqui estão algumas das áreas onde esse college tem cursos. Então vamos colocar só essa área aqui para vocês terem uma ideia da imensidão de programas disponíveis. Então olha só, quantos programas disponíveis em apenas uma das áreas. E aqui nós também temos o exemplo do CNA, que é o College of the North Atlantic, que é o college lá de Newfoundland. E olha só também a quantidade de campos. Todos esses locais aqui são os campos disponíveis do CNA, e aqui do lado a gente tem uma lista de programas que são ofertados pelo CNA. Então vejam só, não é porque o college ele fica numa região isolada do Canadá que você não tem opções interessantes de cursos. Olha a quantidade de cursos disponíveis no CNA. O segundo ponto é sobre a estrutura das instituições. Uma das principais diferenças entre os colleges públicos e os colleges privados é a questão do subsídio do governo. Então, os colleges públicos, eles acabam recebendo bastante incentivo do governo e, com isso, eles conseguem investir em infraestrutura. Então, em muitos cursos que você precisa de vários laboratórios para estudo, você vai perceber a diferença entre um college público e um college privado. Geralmente, os colleges públicos, eles possuem uma infraestrutura muito melhor e maior do que muitos colleges privados. Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem exploratória por todas as províncias do Canadá e um dos pontos que eu analisei durante essa viagem exploratória foi a visita para colleges públicos e colleges privados.
dos colleges privados que eu visitei, eles estão situados em salas comerciais em prédios muito bem localizados em determinadas cidades, diferentemente dos colleges públicos que eu pude visitar. Eles geralmente são um pouco mais afastados dos grandes centros. Por quê? Porque a infraestrutura deles é muito maior. Então, por exemplo, não apenas uma sala comercial dentro de um edifício, mas sim um complexo de prédios com vários campos, porque eles precisam realmente dessa infraestrutura de acordo com o número de cursos que eles oferecem. Obviamente que há exceções, que há colleges privados que possuem uma infraestrutura muito maior e também que há colleges públicos que possuem uma infraestrutura menor, mas no geral é isso que acontece. Muitos colleges privados, por eles terem pouca oferta de cursos, como por exemplo, cursos que não precisam de laboratórios, cursos na área de business, onde há apenas uma sala de aula que é necessária, então eles são salas comerciais dentro de edificações. Já os colleges públicos, eles que precisam de mais infraestrutura, quadra de esportes, laboratórios, uma estrutura de prédio administrativo que vai gerenciar todo o college, então essa estrutura ela é necessária para fazer com que o college público ele funcione. E a terceira diferença é em relação ao PGWP. O PGWP nada mais é do que o Post-Graduation Work Permit, que é a sua permissão de trabalho depois que você finaliza os seus estudos. Esse PGWP, ele é possível para pessoas que estudam em instituições designadas. Eu inclusive vou deixar aqui o site para que você consiga verificar se a instituição de ensino que você está pretendendo estudar aqui no Canadá, ela é uma instituição designada ou não. Geralmente, as instituições designadas são colleges públicos, são instituições públicas que recebem subsídio do governo. Uma exceção a essa regra são algumas instituições na província do Quebec. Algumas instituições privadas na província do Quebec, elas são instituições designadas e elas também permitem que você aplique para o PGWP assim que você concluir os seus estudos aqui no Canadá. Mas, como eu falei anteriormente, para você ter certeza que essa instituição ela é de fato designada e que ela irá te garantir o PGWP, eu sugiro que você acesse o site oficial e que confira todos os detalhes dessa instituição para saber se ela é de fato uma instituição designada e que vai te permitir que você consiga aplicar para o PGWP. E se você estiver gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui para nós e também de se inscrever aqui no nosso canal. Tem muitos vídeos importantes por aqui de vários temas relevantes e eu te convido a assistir esses vídeos e também a clicar no sininho aqui do lado, que se você clicar nele, você vai ser alertado sempre que nós postarmos novos vídeos. O quarto ponto é o Work Permit para o cônjuge. Um dos benefícios, se você vier estudando numa instituição designada, é que o seu cônjuge ele consiga aplicar para o Work Permit. Então, dessa forma, ele poderá trabalhar de forma full-time aqui no Canadá. Segundo o site oficial, segundo a regra aqui do Canadá, somente é permitido que o cônjuge consiga o Work Permit caso o estudante internacional ele venha estudar em uma instituição designada. Então, essa é uma garantia caso o estudante ele estude em uma instituição designada. E isso acaba facilitando na sua estratégia de imigração. Isso porque, se o cônjuge trabalhar de forma full-time aqui no Canadá, ele pode ser elegível para o programa de imigração Canadian Experience Class, que uma das exigências desse programa é que a pessoa tenha 1 ano de trabalho full-time aqui no Canadá em NOCs específicos. Além disso, não apenas pensando na estratégia de imigração, mas também no orçamento familiar, é sempre bom que alguém trabalhe de forma full-time, porque isso acaba contribuindo com a renda da família e a vida de vocês certamente vai ser mais confortável aqui no Canadá. Há casos sim de pessoas que vêm aqui para o Canadá estudar em colleges privados e que o cônjuge ele consegue um Work Permit. Contudo, isso não está previsto no site oficial, mas é uma decisão que depende do agente de imigração, do poder discricionário do agente de imigração. No geral, na regra, apenas se você vier estudar em uma instituição designada, isso seria
possível. Por esse motivo, eu estou deixando esse ponto como uma vantagem do college público, porque é uma regra que está prevista apenas para os cônjuges dos estudantes internacionais que estão estudando em uma instituição designada aqui no Canadá. E o quinto ponto são os programas de imigração. Um dos benefícios de determinadas províncias é que, se o estudante internacional ele cursar um programa dentro de uma instituição designada naquela província, ele pode ser elegível para o programa provincial de estudantes internacionais daquela província em específico. Então, isso acaba ampliando significativamente o leque de opções de programas de imigração para que você pode aplicar. Então, você não ficaria refém apenas do Express Entry ou talvez do Canadian Experience Class, mas também você poderia aplicar para algum programa provincial. E geralmente, por você ter estudado na província, as exigências quanto ao nível de inglês, elas são mais baixas. Então, dessa forma, pode ser que você fique mais confortável em relação ao seu plano de imigração, uma vez que você não fica refém de um único programa de imigração, mas sim que você tem outras opções para que você possa aplicar para residência permanente. Então, essas são algumas vantagens de se estudar em um college público, em uma instituição designada aqui no Canadá. E se você assistiu o vídeo dos colleges privados e assistiu esse vídeo em relação aos colleges públicos, em relação às instituições designadas, diga aqui nos comentários o que você achou, qual que é a melhor opção para você, se você já pensou sobre isso, sobre os pontos positivos e os pontos negativos de cada um dos colleges, seja ele público ou privado. E eu tenho certeza que essas suas conclusões, as suas reflexões em relação a ambos os lados podem ajudar muitas outras pessoas. E assim vamos chegando ao final de mais um vídeo aqui no canal. Não se esquece de deixar o seu like aqui para nós e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!